Olá, meus amigos, vamos continuar nossa aula sobre as ciências emergentes. Lembrando que nós estamos fazendo o curso sobre superação da depressão, aspectos físicos, emocionais, espirituais, conscienciais. Então, dentro dessa visão da depressão e a capacidade de ir além do conceito só medicamentoso, nós estamos incluindo uma série de conhecimentos que vão nos ajudar, tanto nós profissionais, vocês profissionais que estão assistindo o curso, como as pessoas que estão buscando serem ajudadas para poder superar esse sofrimento. Então, dentro das ciências emergentes, nós já falamos, os filósofos, a história, né? Depois a Idade Média, que houve um retrocesso, depois ao Renascimento, a Idade Moderna e, finalmente, o século XX. Nós estamos atualizando agora a ciência, trazendo uma proposta de um filósofo da ciência, que eu já falei aqui nos nossos cursos, nas nossas aulas, o Evans Laszlo. O Laszlo, ele concebeu um conceito chamado de informação. Informação seria como como se fosse um link, algo que conecta todas as coisas no universo. Então, se todas as coisas estão conectadas no universo, nós estamos conectados dentro das nossas próprias células, nós estamos conectados entre os átomos que compõem as nossas células e nossas moléculas, e estamos conectados com toda a vida no planeta. Então, isso é muito legal a gente pensar assim, porque nós não estamos fragmentados. Nós somos parte, inclusive nosso corpo é um exemplo disso. Nós temos vários sistemas, várias células, várias moléculas, mas todas trabalhando sincronicamente, harmoniosamente. Então, Laszlo é um autor que eu sugiro, ele concebeu, e tem um livro, inclusive, a teoria geral do tudo, a teoria integral do tudo. Mais recentemente, nessa esteira do conhecimento das ciências emergentes, nós temos um tema também muito legal, que é o tema das cordas e supercordas. É uma teoria físico-matemática que diz que a menor partícula, a ínfima partícula do universo, seria um filamento vibrante. Ou seja, nós todos somos compostos, física, emocionalmente, espiritualmente, que nível seja, de filamentos vibrantes, que vibram. Então, todo o universo, segundo essa teoria, seria uma sinfonia. Então, nós temos o som, né, como uma vamos dizer, dos estímulos e dos fenômenos do universo, e essa vibração que se as partículas que compõem meus átomos são vibrantes, se meus átomos são vibrantes, minhas moléculas, minhas células, meus sistemas, eu também, como um todo, eu sou vibrante, eu estou vibrando energia, eu estou vibrando conhecimento, eu estou vibrando possibilidade de cura e de superação. Eu não posso ficar parada, não é mesmo? Eu não posso ficar acomodada no meu sofrimento. Então, para isso, eu estou convidando vocês para a gente conhecer mais essas ciências que estão nos dando suporte. Porque, muitas vezes, vê bem, quando a gente propõe, ou algum profissional propõe fazer uma meditação, ou fazer alguma técnica que envolva energia mais sutil, algumas pessoas podem dizer, mas eu só quero fazer um tratamento científico, de base científica. Eu quero dizer para vocês que esses conhecimentos que eu estou apresentando aqui, eles têm uma base científica de estudos, de avanços e desenvolvimento de novos paradigmas. Ok, então, dentro dessa teoria, né, das ciências emergentes, nós falamos das supercordas e das cordas e vamos falar sobre o holograma. O holograma é um conceito que já tem, inclusive, né, perpassa por uma série de práticas que usam o holograma, mas dentro da física é um conceito onde haveria uma projeção de todas as coisas do universo, que estamos sempre em movimento, sempre em frequência,
diferentes frequências, mas essas frequências se harmonizam e se projetam. Então, cada um de nós temos a nossa própria frequência, a nossa própria projeção do holograma, mas também estamos conectando uns aos outros. Se estamos conectando uns aos outros, estamos nos conectando conosco mesmo. Então, dentro dessa visão das ciências emergentes, o que eu gostaria que ficasse aqui, que fosse importante para o nosso tratamento da depressão, para superar a depressão. Primeiro, que cérebro e mente, ou cérebro e consciência, são níveis diferentes como fenômeno. O cérebro, quando a gente fala cérebro, nós estamos falando das conexões, dos estímulos neurofisiológicos. Quando eu falo consciência ou mente também, seria essa vibração, esse conceito de expansão da nossa consciência. Então, continuando, só para dar um lembretezinho, dentro das concepções filosóficas, nós temos um grupo que caminha pela concepção materialista, um outro grupo pela concepção idealista, que integra, que diz que nós temos matéria e energia, mas só que a consciência na concepção da idealista é o primeiro conceito, que tudo advém da consciência. E o terceiro seria a dualista, que teríamos matéria e energia como duas vertentes que se integram na realização e na expressão da vida. Então, vamos lá. Vamos chegar um pouquinho mais perto do cérebro, tá bem? Eu trago para vocês aqui um pesquisador que durante 60 anos, praticamente, ele estudou o cérebro. Ele é um John Eccles, pesquisador australiano, neurocientista. E o John Eccles, ele começou estudando a parte morfológica, fisiológica, mas nos últimos anos, acrescentando nas suas teorias o pensamento quântico, ele desenvolveu, inclusive tem um livro muito bom sobre a consciência, do John Eccles, que fala que nós temos o lado das reações químico-físicas, que são as conexões neuronais. Isso é real, é um campo dentro do cérebro que está em constante conexão, em constante troca de informações, mas junto com essas reações físico-químicas, nós temos esse campo quântico. Então, segundo o Eccles, o cérebro seria um campo de probabilidade quântica. Então, segundo Eccles, uma frase dele muito legal que diz: haveria um espírito consciente de si próprio, considerado como campo pela física quântica, análogo a um campo de probabilidade não material que animaria o cérebro. Então, Eccles, a partir de 60 anos de pesquisa, ele incluiu essa dimensão quântica, a dimensão que vai além do tempo e do espaço, essa dimensão que vai além da nossa caixa craniana. Então, a partir daí, nós entendemos, de uma forma resumida, podemos dizer, dentro da visão do Eccles, que o cérebro seria formado por neurônios com uma reação elétrico-química e formado também por esse campo quântico que estaria motivando, que estaria direcionando as reações físico-químicas. Então, só para exemplificar para vocês como é que isso funcionaria. Então, uma reação físico-química, ou seja, o neurônio se conecta com o outro, mandando um estímulo elétrico que se transforma em químico na sinapse e, a partir daí, ele continua como elétrico. Então, esse estímulo está sendo formado aqui na região parietal, que é uma região, por exemplo, que movimenta o braço. Ok? Então, isso é um movimento eletroquímico. Mas a pergunta é, o que eu faço com o meu braço? Qual é a intenção que eu tenho de movimentar meu braço?
É para bater em alguém? É para fazer alguma coisa que vai prejudicar outra pessoa, a humanidade? Ou é uma reação amorosa, acolhedora, do bem, como dizia Platão, que seria a intenção desse movimento? Então, quando o Eccles fala da consciência quântica que rege as reações físico-químicas do cérebro, explicando melhor, seria isso. O cérebro, ele faz o movimento acontecer. Ele faz nossa perna se movimentar, nosso braço, nossa boca falar. Mas o que eu vou dizer, a intenção que eu tenho nesse movimento é uma intenção para prejudicar ou uma intenção amorosa, para acolher, para fazer o bem, para doar, para ser altruísta. Então, esse campo quântico é essa intenção, essa metafísica do movimento. Eu não é a minha célula que está necessariamente, não, levanta o braço, desce o braço. Isso é um movimento natural de um estímulo nervoso que está acontecendo. E está estimulando o músculo e o músculo está movimentando o membro. Mas eu estou dizendo aqui uma coisa muito mais importante, que é o que eu faço com a minha vida, o que é que eu faço com o meu corpo, o que é que eu faço com a minha mente. Então, aí eu volto para a terapia transessencial, dizendo que a terapia transessencial inclui a dimensão de que a vontade como um fenômeno supremo, direcionamento da minha vida, que seja esse direcionamento para me transformar, para me curar, para ajudar outras pessoas a se transformar e a curar-se. Porque eu acredito, vocês que estão participando desse curso, que sejam profissionais do cuidado, sejam médicos, psicólogos, terapeutas, de todas as áreas, que estão nos escutando nesse momento. A nossa função não é só aliviar aquela dor específica, que seja a dor da depressão, ou a dor de uma lombalgia, ou a dor de um processo reumático. Estamos, sim, claro, aliviando essa dor. Mas, acima de tudo, estamos estimulando para essa pessoa ser melhor. Porque se ela melhora a dor e ela continua com o seu mesmo comportamento, com as repetições da ausência de sentido, da ausência da transcendência da sua vida, do sentido da vida e do propósito, com certeza essa dor vai se transformar em outras coisas que vão também adoecê-la e fazê-la sofrer. Então, a terapia transessencial, ela traz esses vários níveis de entendimento e nós, profissionais, vamos, junto com o paciente, junto com a capacidade dessa pessoa que está em sofrimento, entender o que está acontecendo. Porque não adianta nós, médicos ou psicólogos ou terapeutas, dizermos é necessário fazer determinada terapia ou abordagem ou processo terapêutico. Se a pessoa não entender, não realizar dentro dela que realmente é importante. Então, dentro da terapia transessencial, nós vamos indicar para as pessoas que têm depressão, de acordo com cada campo que ela demonstre, que ela mostre que está defasado, que está pouco funcional ou disfuncional, nós vamos indicar um acompanhamento medicamentoso, psicoterápico, uma meditação, uma terapia familiar, que pode estar precisando em alguns casos, uma constelação familiar, uma acupuntura, uma homeopatia. Lembra-se que eu conversei com vocês que a psiquiatria integrativa está dentro da medicina integrativa, que, por sua vez, integra o conhecimento da medicina oriental com a medicina ocidental. Nós integramos o conhecimento da medicina moderna, alopática, cirúrgica, tecnológica, com a medicina tradicional, a medicina das plantas, a medicina da acupuntura, da homeopatia, a medicina ayurvédica. Então, de acordo com cada pessoa, essas indicações vão acontecer da melhor forma. Então, meus amigos, nós estamos nessa aula fechando o tema das ciências emergentes.
Mas quero dizer para vocês que em algum outros momentos de outros temas nós vamos voltar lembrando a vocês alguns desses aspectos que nós estamos estudando aqui com essas ciências emergentes. Eu desejo que nesse momento, que essa vibração, que essa capacidade de irmos além do nossa limitação material do cérebro possa envolver todos que estão assistindo e que nós possamos nós, terapeutas, profissionais do cuidado, pessoas que estão em sofrimento, para que possamos ser um potencializador, todos nós, do bem enquanto concepção platônica, do bem como a grande lei que rege todas as outras coisas. Muito obrigada.